O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Transformar e hoje de uma forma muito especial. Podem ver que estou a caráter aqui, né? Hoje, então, a gente está gravando aqui direto do Complexo Soma, aqui em Montenegro. O pessoal emprestou aqui e sediou, né, esse espaço na FanFest, em comemoração à Copa do Mundo. Hoje estamos aqui, né, aguardando agora o Jogo do Brasil, logo mais. E quero aproveitar para apresentar para vocês, então, o nosso convidado de hoje. Então, ele é jornalista, narrador e comentarista esportivo. É isso mesmo? Seja bem-vindo, então, William Succhi. Isso. Boa tarde a você, boa tarde a você que nos assiste também. Para falar de um assunto, acho que é quase unanimidade, né? Que é a Copa do Mundo, o futebol, que tem muitos amantes por aí, seja aqui no Rio Grande do Sul, no país inteiro e também no mundo, como a gente tem visto agora, essa linda confraternização que é a Copa do Mundo. É isso aí. Então, vamos lá, William. A gente quer te conhecer um pouquinho mais. Então, se tu puder contar como que surgiu, né, esse... ser narrador, como surgiu o esporte na tua vida, né? O jornalismo. Sim. Eu comecei no jornalismo desde pequeno, eu sempre gostei de entrevistar os colegas, entrevistar os familiares, assim. Então, o jornalismo está na minha vida há muito tempo. Então, eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, abandonei a faculdade depois, mas continuei trabalhando. Trabalhei no Jornal IBA aqui de Montenegro. Trabalhei também na Rádio Grenal em Porto Alegre e muitas outras empresas, até que surgiu um dia uma ideia de eu virar narrador esportivo. Né, que é uma profissão que não era o que eu gostava, não era o que eu realmente almejava, mas é alguma coisa que eu via que no mercado estava muito pouco. Eram sempre os mesmos, sim, aqueles narradores já... Galvão Bueno, da antiga, o Pedro Ernesto aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu vi que muito pouco se produzia mais narradores aqui no Rio Grande do Sul. Então eu tive essa ideia, fui começar a fazer cursos, fiz cursos em Porto Alegre, também na região metropolitana, e comecei então a receber alguns convites para fazer algumas narrações. Hoje sou então narrador esportivo da CBF e também da Federação Gaúcha de Futebol. E também de quando chamam para algum evento, alguma TV mais de internet, assim, a gente também participa e trabalha. Nossa, que legal! E tu gosta de narrar? Tu comentou ali os lugares que tu narra, né? Mas é normalmente final de semana, quando tem campeonato gaúcho, ou tem outros campeonatos também que tu participa? Sim, o que eu mais faço agora é na CBF, eu faço a Série D, que é a Série D do Brasileirão. Antes eu fazia a Série C, mas daí alguma empresa mais forte, maior, acabou comprando os direitos, a gente está só na Série D. Faço jogos aqui do Rio Grande do Sul, o Aimoré, o Novo Hamburgo. E na Federação Gaúcha de Futebol eu faço o Campeonato Gaúcho Série B e o Campeonato Gaúcho Série C. E também os femininos, Gauchão Feminino e o Gauchão Sub-17 Feminino também. Então todos esses jogos a gente acaba fazendo, quase sempre aí nos finais de semana e algumas vezes durante a noite. Então dá para conciliar com o trabalho que eu já produzo aqui em Montenegro. Sim, e como eu não sou uma expert no tema, né, mas para o pessoal poder escutar, enfim, é na rádio ou é nos streams também, é Facebook, YouTube? Isso, é nos streams, né, então a gente tem a CBF TV, que é um aplicativo que é diretamente para isso. Então a pessoa pode entrar nesse aplicativo e ver os jogos que tem por ali. É um aplicativo que tem todos os jogos da Série D, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja também no Nordeste, no Sudeste também. E também na Federação Gaúcha, quase sempre é no YouTube. Então você pode ir lá entrar na Federação Gaúcha de Futebol e ver lá os vídeos que vai ter os jogos na íntegra, assim, e acaba podendo acompanhar também esses campeonatos que nem sempre são tão vistos quanto a Série A, o Brasileirão Feminino, que até há pouco tempo eu fazia também, mas como ganhou uma notoriedade muito maior, acabaram então a Globo, a Sport TV comprando então os direitos e a gente acabou ficando só então com o Gauchão Feminino. Tá, e pra gente entrar nesse clima aí de Copa e de narrar jogos, tu podia narrar aí pra nós, né? Qualquer jogo. Um gol, assim, do Brasil, talvez, pra gente aproveitar. Pra gente aproveitar que o Brasil clima tá, da Copa, né? Assim, eu vou até dizer assim, até perguntou se eu gostava de narrar, né? Sim. O narrar foi uma coisa que eu aprendi, assim, com o tempo, sabe? No início era muito difícil, porque você olhando o jogo, sabendo o nome do jogador, né? Tendo que saber qual a posição que ele joga, o que ele tá fazendo, as ideias quase têm que vir instantaneamente na mente. Então, é uma profissão muito complicada, assim, que demora um tempo até tu te acostumar, né? Então, depois que tu te acostuma, agora tu narra qualquer coisa, né? Então, pediu a me narrar, assim, vamos fingir que vai ter um gol do Brasil, então, né? Sim. Aí vem o Neymar pela direita, vai avançando o Neymar, colocou no meio, Vinícius Júnior, deixou pro Richarlison, vai bater pro gol! Gol do Brasil, Richarlison! É
Pensa que vem aí, Brasil! Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Espero que futuramente a gente vá pra... Se tornou meu sonho narrar uma Copa do Mundo, né? Esse ano eu disse que não deu, mas quem sabe daqui a 4 anos, temos 4 anos então pra trilhar. Não, e é um desafio, né? Na verdade, cada vez tu quer adquirir, né, mais experiência e vai querendo crescer nos desafios, né? Com certeza. Então, assim, cada vez tentando se aperfeiçoar mais. Eu faço fonoaudióloga também. Então, tem toda uma preparação até a gente chegar num jogo e poder narrar. Entende? Um estudo que tem das equipes que a gente tem que fazer, principalmente quando não são equipes como Grêmio e Inter, que todo mundo conhece, Sim. Flamengo, né? Então, assim, a gente tem que estudar mais os times. A gente, se você for falar hoje de Glória de Vacaria, por exemplo, aqui em Montenegro, o pessoal até vai lembrar do nome, mas não vai saber quem é o time do Glória de Vacaria. Então, tem que haver um estudo, uma pesquisa desses times para tu ir para um jogo realmente e dar a notícia certa. Sim, agora que tu falou ali, quantos que tu narra e quantos campeonatos, eu fiquei pensando como é que ele grava o nome de todos os jogadores. Na verdade, aliás, essa é a pergunta que mais me fazem, né? Como é que a gente faz pra ver o nome? É uma memória... Mas nem sempre é memória. Por exemplo, o Aimoré, que eu faço quase sempre na Série Sim. D, eu já conheço os jogadores. Mas daí sempre eles enfrentam algum time de outro lugar, a Portuguesa, ou enfrenta também um time do Nordeste, o Azures. Então, assim, a gente não só sabe o nome, mas a gente mais se coloca pela camiseta do jogador. Então, assim, a gente tem o número dos jogadores das camisetas antes do jogo. E na hora do jogo, a gente vai vendo quem é o camisa 9. Então, camisa 9 aqui do Aimoré é o João. Eu tenho que ver, o João passou pro... ver o outro número do outro jogador. Então, assim, é uma coisa que exige um treinamento muito forte. Eu vou dizer bem a verdade, eu tô há 3 anos já nessa profissão. Agora, assim, nos últimos tempos, assim, que eu tô me sentindo mais seguro pra narrar. Se você me pedisse pra narrar um ano atrás, assim, eu ainda ficaria ainda meio, sabe, ressabiado de como fazer. Mas como é uma coisa que já tá na minha rotina há muito tempo, acabei me acostumando. Mas, assim, é uma profissão muito complicada, muito difícil, assim, que você tem que ter um pensamento rápido, cuidar muito pra não falar bobagem, sabe? Sim, com certeza. Principalmente no futebol feminino, sabe? Que o futebol feminino é uma coisa que tá crescendo agora. Então, cuidar muito, palavras machistas, que às vezes a gente, por costume, por cultura, que acaba acontecendo, que não deveria, mas acaba a gente enraizado, nós temos que cuidar. Então, assim, é um trabalho muito complicado, de muita responsabilidade. Porque a gente tá falando para um público gigante. Eu até lembro de uma vez, eu estava narrando a Copa do Brasil pela CBF, 100 mil pessoas estavam vendo na hora no streaming, né? Então, assim, é uma responsabilidade gigante. E daí dá um frio na barriga quando tu vê o número de pessoas que estão assistindo, né? Eu até, na hora eu procuro não ver, né? Eu já meio que esqueço, deixa eu ver o jogo aqui. Mas, assim, você vendo os comentários do pessoal, esse comentário, tem os haters, assim, a gente não... Claro, a gente não tem uma visibilidade tão grande, assim, mas existem os haters que vão lá e vão xingar o narrador. Porque ninguém vai ali pro chat ali dizer, ai, que bonito é o narrador, que querido que é o narrador, como ele narra bem. Não, eles vão lá pra dizer, esse narrador narra muito mal. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou, a bobagem. Sim. E principalmente também porque eu sou um narrador diferente, como muitos outros, que se criou uma expectativa de ter um narrador de voz forte, de voz grossa, e aquela voz de radialista, olha a bola, vai chegando, sabe? Então a gente, eu e muitos colegas de narração agora, da mesma época que eu, estamos tentando inovar um pouquinho, né? Trazendo uma narração mais, não vou dizer normal, mas com a nossa voz mesmo, não precisa em colocar tanto a voz, né, Rita? Então, sempre tentando se aperfeiçoar também nisso. Com certeza. O nosso podcast Pode Transformar o Nome, né? Então, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta sobre transformações na vida da pessoa. Então, como que narrar ou ser um comentarista esportivo transformou a tua vida, né? O que isso trouxe de transformação para tua vida? Ou tu acha que também fazer isso, tu transforma a vida das pessoas, né? Porque tu leva entretenimento, tu leva, né, conhecimento para as pessoas naquele momento. Sim, e emoção, né? Porque o futebol, ele traz muita emoção, ele sugere muita emoção. E então, se tu não narrar com emoção naquele momento, a gente não... Exatamente, e muita gente reclama de muitos narradores que quando vai narrar um jogo menor... É aquele jogo, olha o gol, vai muito na calma. Eu procuro sempre fazer do jogo que eu tô narrando a Copa do Mundo. Se tá narrando o Renner e o América, dando exemplos de equipes aqui de Montenegro, eu tenho que narrar como se fosse uma final, porque tem gente assistindo, tem gente que tá jogando, que pra eles aquilo é uma Copa do Mundo, sabe? É o principal jogo, o jogo importante. É o jogo importante. Então, imagina as famílias vendo o gol do Thiago, do Estevão, que está jogando, por exemplo, né? Sim. Então a gente faz isso justamente para dar uma emoção a essa família. O pessoal adora postar depois do gol, sabe? Olha, meu filho fez o gol e a narração do gol, sabe? Então, assim, para mim deu uma perspectiva de vida, porque realmente é a profissão que, depois de muito tempo que eu não sabia o que fazer ainda no jornalismo, foi a que eu escolhi realmente. Então é uma perspectiva de um ponto a se chegar, porque eu tinha o trabalho de jornalista, mas eu não sabia onde eu queria chegar.
Onde eu quero ser? Eu quero ser repórter esportivo, eu quero ser repórter de polícia. Porque é um leque amplo, né? É muito amplo. Então, a narração me trouxe mais esse foco, sabe? É isso que eu quero. E para as outras pessoas, o transformar mesmo é na vida delas, porque para nós pode parecer um jogo muito simples, mas para elas talvez seja a parte mais importante depois de uma semana estressante de trabalho, em que a pessoa se estressou com o chefe, se estressou na família. Ele chega naquele momento, ele quer o prazer, ele quer ouvir o nome dele sendo narrado. Então, para mim é muito gratificante chegar nessas pessoas e que elas se sintam felizes com a narração. Sim, é importante vocês terem essa sensibilidade de entender isso, né? Porque realmente tu poderia narrar de qualquer forma não, mas talvez narrar de uma forma profissional e que não levasse toda essa emoção. Claro. Mas quando tu pensa que realmente aquelas pessoas, para ela, aquele momento é o mais importante ou aquilo ali vai fazer toda a diferença, com certeza vocês devem narrar de uma forma diferente, né? Com certeza. Então, assim, para nós qualquer jogo é jogo importante, sabe? A gente tenta ter, eu principalmente os colegas que trabalham comigo nas empresas que eu atuo, na CBF, na Federação Gaúcha de Futebol, tentamos então dar cada vez mais essa questão de emoção, porque realmente é isso que a torcida quer, e muitas famílias dependem disso. Esses jogadores que estão jogando nesse momento, nas categorias de base, por exemplo, podem ser futuramente o sustento dessa família. Então, Sim. assim, o futebol é muito importante, a gente quer que o nosso trabalho também de engrandecer esse jogador, essa jogadora, para que chegue num ponto mais alto e consiga chegar ao seu objetivo, claro, deixando sempre o nome dela em destaque e dando emoção para tudo que ela faz. Com certeza. E tu narra jogo de futebol, mas tu já narrou outro tipo de jogo? Eu vou dizer, eu nunca narrei profissionalmente nenhum tipo de jogo. Agora, nas aulas que a gente fazia, nos cursos, a gente já narrava vôlei, até curling a gente já narrou. Curling, pra quem não conhece, é aquela bocha de gelo, sabe? Vocês já devem ter visto nas Olimpíadas de Inverno, que o pessoal joga uma pedrinha assim, a pedrinha vai indo, vão vassourando assim pra pedrinha chegar. Eu já narrei curling também, não profissionalmente, né? Entre colegas, entre amigos, em transmissões mais não oficiais. Mas meu desejo de narrar vôlei, basquete também segue muito forte. O futebol, porque é o mercado maior até o momento, né? Sim, com certeza. Eu consigo em poucas empresas fazer muitas modalidades, tipo o sub-17, sub-20, o feminino, o masculino, a série B, a série C, a série D. Então acho muito importante a gente narrar qualquer tipo de esporte, sempre preparado, né, para quando acontecer alguma coisa a gente tá preparado para narrar o jogo que vier. Exatamente. Eu fiquei curiosa porque, como tu falou de futebol, pensei, será que ele já narrou algum outro tipo de jogo, né? Eu narro na TV, assim. Tá passando na TV um vôleizinho, eu já... levantou, bateu, sabe? Então, já é instantâneo, você claro, já vem porque se natural. um dia vier a empresa dizer assim, você não quer narrar aqui na Sport TV, na Fox Sports, quer vir narrar um vôlei? Eu tenho que estar preparado, né? Então, o interessante é a gente estar preparado para qualquer tipo de jogo. Até o curling também, né? Curling que... só a Olimpíada de Inverno nunca vai ter curling aqui no Brasil. Aproveitar o teu conhecimento e que a gente está nesse clima de Copa, a gente podia conversar um pouquinho sobre a Copa, né? Contar aí um pouquinho o que tu está achando. Acredito que tu esteja torcendo pro Brasil, mas quais são as seleções que são as tuas favoritas, né? Se quiser comentar um pouquinho o que tu achou até o momento, né, dos jogos. Até o momento eu acho que a Copa, ela é uma Copa das zebras, né? Por mais que em alguns lugares ainda a Argentina já passou, a França vem passando, mas a gente está vendo um Japão se passando no primeiro lugar de um grupo com Alemanha e Espanha. Quando é que você imaginaria? Você pergunta na minha torcida, eu quase sempre torço para quem eu aposto no bolão. Nos bolão da família. Aposta. Claro, não dinheiro. A gente aposta um jantarzinho no final do ano, sabe? Tu aposta nos aplicativos também ou não? Não, nos aplicativos não. Daí a gente tem que guardar um pouquinho de dinheiro também, né? Mas então, assim, eu torço quase sempre para quem eu apostei no bolão, tá? Se eu não estivesse no bolão, eu sempre aposto para seleção mais fraca, para que ela tenha um pouco mais de visibilidade, também tenha um pouco mais de investimento. Então, nessa Copa, eu acho que realmente o Brasil é a seleção que é a favorita, e isso não é porque eu sou brasileiro, é realmente por causa do futebol. E ali pertinho tem França, Inglaterra, que talvez podem dar um trabalho mais à frente. Sim. E agora saiu as seleções que a gente também eram favoritas, né? Então a gente fica... Bélgica, Alemanha saindo, né? A gente se surpreende também. Então, mas isso que é legal também, que se fosse só no protocolo, assim, ia estar só passando Alemanha, Espanha, Brasil. O futebol é mágico por isso, né? Qualquer momento tudo pode mudar. E eu não sei, né? Porque eu não sou uma expert do tema, mas eu acho que também
pela forma como o mundo está hoje, que daí tem jogadores, né, que jogam nos campeonatos europeus, mas são de várias outras seleções. Então eu acho que talvez está mais parelho os times hoje, sabe? Porque tu tem mais conhecimento, é mais fácil de buscar informação e também os jogadores estão jogando mais, né, jogam juntos e daí depois, quando tu vai jogar um contra o outro, eu acredito que tu já conhece o jogo do Neymar, já conhece o jogo do fulano, então talvez tu já consegue... As seleções parecem estar mais parelhas, Exato. sabe? Os técnicos estão mais preparados também, Isso. né? E há muitos técnicos que acabam saindo de seu país para poder ir em outros times, para também dar a sua experiência, né? Então acho isso muito importante e pro futebol isso é muito sadio. A gente vê Gana, por exemplo, quase passando para a próxima fase, não sei se passou, o jogo tá passando agora, eu não sei se realmente é isso que aconteceu, mas a gente vê o Japão passando, por Sim. exemplo, é uma alegria gigante, sabe? Eles comemorando uma vitória sobre a Alemanha, parecia final de Copa do Mundo para eles, então... o futebol é mágico por isso, né? Porque é sempre imprevisível, por mais que a gente exista uma previsibilidade, tudo pode acontecer. Pelo que a gente acompanha, né? Mas realmente ali os minutos do jogo, né? Os 45 mais 45, tudo pode acontecer, né? Verdade. E sobre a seleção do Brasil, o que tu tem achado? O Brasil, ele tá num momento que eu acho muito interessante, que ele não existe mais um jogador de destaque total no time. Antigamente se tinha muita expectativa sobre um jogador. Por exemplo, uma Copa foi a Copa do Neymar. Vamos apostar no Neymar. Vamos apostar no Fred. Fred está muito bem no ataque no seu time, vai jogar bem com a seleção. Não aconteceu. Vamos torcer pelo Ronaldo, pela sua na terceira Copa dele, eu acho que passou. Então, a gente pensa muito numa referência. Esse time do Brasil, ele tem muitas referências. Richarlison, Vinícius Júnior, o próprio Neymar também, Casimiro. Então, são jogadores que não existe um destaque. Se um sair, como aconteceu com o Neymar agora, a seleção continua com a qualidade, talvez não a mesma que seria com o time completo, mas deixa a equipe muito mais forte para tentar alguma coisa maior, que é o hexacampeonato. E eu acho que pode chegar. O pessoal não deixa de comparar, né? Mas eu tenho sentido isso, que o pessoal compara muito com as grandes seleções que a gente já teve do Brasil, né? Então, mas essa seleção é muito nova, a gente não sabe muito o que esperar, porque a gente teve seleções, né, que jogaram mais de uma Copa, enfim, né? E que eram de grandes craques, né? 2002, por exemplo, nós tínhamos no ataque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, Rivaldo. Então, assim, era uma gama muito gigante, Bebeto, Romário em 94... Sim. Sabe? Então, assim, a gente vê que são jogadores mais novos, outro estilo, mas também o futebol avançou muito, né? Antigamente era muito mais transpiração. Atualmente é muito mais inspiração, principalmente do técnico em armar o time ou do próprio jogador em saber jogar coletivamente. Então, assim, eu acho que o futebol mudou muito e a nossa seleção acompanhou essa evolução. Nós vamos ir por um quadro que a gente tem aqui no podcast, que é as rapidinhas. Então a gente vai querer te conhecer um pouco mais, aí eu vou te fazer uma pergunta, e daí tu pode ir na linha de responder em uma frase ou ótimo. Uma palavra, Legal. Enfim. Mas é pra gente te conhecer mesmo. Beleza. O que tu gosta de fazer? O que o William faz nas horas vagas? Um hobby teu? Eu gosto de viajar. Quando dá, quando o dinheiro ajuda também, né? Mas eu gosto de viajar, sair com a esposa, gosto de sair também. Então, assim, cozinhar quando a gente fica em casa. Então, assim, essas coisas pequenas assim, que a gente não consegue fazer na rotina, por exemplo. Sim. Eu tô falando em 15 frases já, acabei com o quadro que ela quis. Mas viajar. Não, mas pode explicar a tua viagem. Então é isso aí, essas coisas básicas que acaba na rotina a gente acaba esquecendo. Perfeito. O teu signo qual é? Câncer. Ascendente em virgem. O meu ascendente também é virgem. Ah, é? Sim, mas eu sou leonina, daí aí, muda, né? Mas tá organizadinho, então. Virgem não, então... Me deixa... Se depois dos 30 a gente vira o ascendente. Né? Eu tô exatamente, cara. Teu copo tá aqui, já tô com uma raiva, eu quero que ele fique aqui já, entendeu? O meu problema, água, tá? Deixa bem claro. O meu problema mesmo com virgem é no sentido do perfeccionismo. Sabe? Também. Eu sou organizada, mas é mais aquela coisa, será que tá bom? Será que tá bom? Mas isso é ótimo. Até pra narração, assim, ó. Eu sempre peço pros meus colegas, pros meus amigos, sempre falarem como é que eu tô narrando. E eu não quero que você diga, tá bom, tá ótimo. Não, eu quero que você me achincalhe. Quero que você fale o que tem tudo de errado, porque eu quero que esteja exatamente quadradinho, redondinho, sabe? Então, assim, eu acho que isso que o virgem acaba nos deixando, né? Com certeza. Vamos lá. Uma indicação de um livro e um filme que são inspirações pra ti. Tá. Vamos pra parte do esporte, então. O livro Guardiola Confidencial, que é um livro que eu já li algumas vezes, já que conta a história do Guardiola,
que é o técnico do Manchester City, e é um técnico que fez sucesso no Barcelona, no Bayern de Munique, e esse livro explica como é que foi o ano dele dentro do Bayern, que é uma rotina totalmente diferente do que os técnicos apresentavam, sabe? O Guardiola, ele é muito mais estratégico, ele não é tão da transpiração, é da inspiração, do jogo coletivo. Então, esse livro, realmente, do Guardiola me deixa muito impactado assim pelo perfeccionismo que esse ex-jogador e agora técnico tem. E para quem gosta de futebol, quem gosta de acompanhar, eu acho um livro surpreendente, que é o Guardiola Confidencial. E você perguntou de um filme, né? Um filme que, para também colocar o futebol, nesse caso, um filme chamado Invictus, que é um filme que fala da história da seleção, se não me engano, da África do Sul. Não, foi o time de rugby da África do Sul, que teve o apoio do Mandela, que era o presidente da época, e o quanto a força, o coletivo fez essa seleção de rugby chegar muito longe. Então, Invictus é um filme que para colocar nesse tema Copa do Mundo, nesse tema esporte, sim, eu acho que é interessante. Eu acho que é rugby esse time do Invictus, mas o Invictus é um filme bem interessante que eu indico para todo mundo. Aí, ó, fica a dica, pessoal. Valores que tu não abre mão. 2 valores que tu não abre mão, que são essenciais para ti. Eu não abro mão do descanso. Aí vão dizer, preguiçoso. Não, porque assim, ó, a gente trabalha tanto e cada vez tem trabalhado mais. Eu não sei se tem algum emprego fora da TV, tem um emprego fora da TV. Tá saindo do teu emprego para fazer um trabalho aqui e provavelmente tu usa outro tempo para fazer redes sociais, outro tempo para fazer outras coisas. Então a gente tá tentando incluir o nosso tempo num universo muito grande, sabe? Então eu acho que o descanso... o descanso está tão vulgarizado atualmente, assim, que todo mundo, ele tá em casa... Tem aquelas frases de impacto, né? Trabalhe enquanto os outros descansam, né? Isso, trabalha enquanto os outros descansam, daí você vai morrer mais cedo. É isso que vai acontecer, porque a pessoa não descansa, ela acaba não tendo saúde. Então, assim, isso está muito vulgarizado, até pela iniciativa privada, pela pública, de sempre estar aquela coisa, tem que trabalhar. E tu quer fazer mais. O descanso, ele é muito importante. O jogador tem descanso. Sabe, o jogador, no Brasil até não tem tanto, mas em outros lugares o descanso é tido como um tratamento. No momento que você descansa, que você desopila, que você desliga, sabe? Então eu não abro mão do descanso, por exemplo. Eu sei que trabalho durante os finais de semana, mas eu vou no jogo, narro o jogo e volto para casa. Então, assim, eu não abro mão de um dia, pelo menos, de descanso, de ficar com a família, de dar uma passeada, de comer uma comida diferente. Então, acho que o descanso é uma coisa que eu não abro mão. E também não abro mão das companhias, sabe? Da esposa, da família, dos sobrinhos, que sempre eu vou querer do meu lado. As pessoas são importantes, na nossa vida. É verdade. Falando em pessoas, então, 3 pessoas que te inspiram. Pode ser famoso, pode ser pessoa, né, do teu convívio, enfim. Uma pessoa que me inspira muito é a minha esposa. A Bruna me inspira muito, assim, ela é jornalista também, então ela entende, na verdade, a minha vivência. E mesmo eu tendo que estar fora, muitas vezes no final de semana, ela super entende e super aprova, apoia, não vai lá, eu te busco tal hora, qualquer coisa, eu não vou trabalhar agora, eu vou trabalhar depois, justamente para poder ficar contigo. Então, assim, essa inspiração, essa segurança que tu tem dentro de casa, eu acho que é muito importante pro que tu faz no teu trabalho. Para a questão dos famosos, eu gosto muito do Luiz Roberto, que é o narrador da TV Globo, que é o segundo narrador, vem o Galvão, depois vem ele, que é um narrador que tem a minha perspectiva, essa da emoção. Eu quero dar emoção, eu quero que esse jogo seja inesquecível. Ele transforma um lateral num pênalti, sabe? Então eu acho que o Luiz Roberto é um cara que também é uma inspiração para mim. E eu também gosto de um narrador que é o Mariano Clos, da Argentina, que ele também é muito dessa emoção e é um cara de rádio, que eu nunca vou chegar no nível dele, que é aquela coisa. Sim. Que eu sempre quis chegar no nível dele, aliás, foi uma das minhas primeiras referências. Nunca vou chegar, mas serve como minha inspiração para um cara que hoje está na TV, hoje ele é da Fox Sports, e hoje então ele vai em outra gama, porque é uma diferença muito grande entre TV e rádio. A TV você narra um pouco mais pausado, porque você tem a imagem, e o rádio você tem que narrar forte, porque você não tem imagem nenhuma, né? Então, essas são minhas 3 referências e minhas inspirações. Perfeito. E um sonho que tu ainda não realizou? Narrar uma Copa do Mundo. Narrar uma Copa do Mundo e Já vou falamos realizar. Antes, né? Falamos, mas em 4 anos, vocês vão ver. Daí, printa aqui esse momento aqui. Você vai dizer, ele dizia que ia narrar uma Copa do Mundo. Eu vou narrar a Copa do Mundo. Precisa me ajudar.
Vamos junto. E por último, uma mensagem que tu queira deixar para as pessoas. Assim, vamos dizer que o maior número de pessoas vão assistir esse podcast, né? Vão assistir o Pode Transformar e que tu gostaria de deixar para as pessoas uma mensagem. Claro, eu vou dizer assim, ó, já que ele fala muito de transformar, né? Eu acho que se a gente fizesse, tudo que a gente fizesse fosse com o objetivo de transformar a vida do outro, eu acho que tudo seria mais fácil, tanto para nós quanto para os outros. Então, tudo que você fizer pensando no outro, pensando na sua família, pensando na pessoa que você nem conhece, né? Sabendo que aquela pessoa tem um problema, você pode ter um problema, a pessoa também tem. A pessoa que você vai xingar no trânsito, ela pode estar com um problema gigante. A pessoa que você vai atender mal no supermercado, você vai xingar o caixa do supermercado, pode estar com algum problema gigante dentro de casa. Então, assim, a gente tendo mais empatia e tendo essa ideia de transformar a vida de todo mundo, eu acho que o mundo seria muito melhor e não seria tão dividido como a gente está vendo agora. Encerrou com chave de ouro. Que bom. que venha, não é a Olimpíada, mas que venha o ouro pro Brasil, né? O primeiro lugar do Brasil, né? Tomara, estamos na torcida, né? Vamos ficar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Pode Transformar, os episódios saem sempre nas quintas-feiras, às 19 horas, nas redes sociais da TV Cultura do Vale, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se vocês quiserem nos seguir, né? Então é @TV Cultura do Vale. O meu @ é @Rita Dayana Silva. Qual é o teu @? O meu é @William.Zuck, Z-U-K. Bem facinho, só chegar. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vamos Muito brindar? obrigada, vamos! E dali Brasil!